Fala, meu povo! Vem a Netflix com o seu tapa, esfregar na nossa cara que pessoas normais, às vezes, são tão incríveis ou mais incríveis do que muito super-herói de cinema aí que a gente assiste. Eita, que lindo, Cris! Mas não é? Acabou o vídeo por aqui, que é isso aí. Essa é a mensagem que eu queria passar, mas tudo bem. Ah, para! Lindo, mas é isso mesmo. Isso, esse né? filme é maravilhoso. É maravilhoso demais. O Menino que Descobriu o Vento chegou essa semana na Netflix. Muita gente recomendou pra gente assistir. Minha mãe falou, meu Deus do céu, assista esse filme. E eu acho que depois de Roma, depois de tanto textão nesse canal, acho que vocês entenderam qual é a nossa vibe. É. E a recomendação foi atendida, assistimos e estamos aqui para falar sobre esse filme. Que é maravilhoso e baseado em fatos reais. Esse vídeo é nossa opinião sobre... no oferecimento do vento. Que foi descoberto nesse filme. Esse filme é... Agora eu perdi totalmente a mas foi culpa sua. Por quê? Porque você que começou a fazer piada. Mas você puxou o oferecimento? Olha só, vamos lá. Esse filme, ele é interessante porque ele brinca... a gente sabe o que vai acontecer. Sim. Tá na sinopse. Tá no título, né? Né? Tá no título. Mas ele demora pra acontecer. Ele cria uma angústia que eu vi até uma pessoa no nosso Instagram falando assim, não, eu achei esse filme muito arrastado. Aí eu respondi pra ele, a vida real é arrastada. Seu dia tem 24 horas, sua vida não é editada. Então as coisas demoram a acontecer. Exato. São processos de relações humanas, de descobertas, de leitura. Para você aprender a fazer alguma coisa, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se dedicar. Demora um tempo. Então é bonito você ver um filme que consegue ser arrastado em 2 horas e mostrar o reflexo de uma vida real, sabe? Como que você constrói uma coisa na sua vida, como que você supera desafios. É muito bonito isso. É muito bonito, é muito bonito. É muito interessante também a montagem de todo o arco da história, né? Não é algo que vai sendo construído aos pouquinhos. Já é apresentado desde o início a capacidade daquele menino, a capacidade da família dele, como que uma boa criação, porque antes de todos os problemas e caos que acontecem durante toda a trajetória do filme, uma boa criação faz a diferença, porque são 2 filhos numa comunidade extremamente precária, que eles são muito além da média. Exato, eles são bem educados. O tempo inteiro. A própria mãe dos meninos, ela diz, né, que existe uma linhagem ali na família dela de pessoas que se esforçam. A mãe dela teve problema de saúde, faleceu por ficar montando tijolos para expandir a casa dela. Ou seja, é uma família que não fica sentada esperando o subdesenvolvimento virar desenvolvimento. Eles causam o desenvolvimento. É uma família assim. E o pai ali dentro do contexto, além de ser a pessoa, tipo, patriarca, né? O responsável pela família e tudo mais, o cara que vai para a lavoura todos os dias, ele tem uma prisão conservadora dentro dele por conta da sociedade patriarcal mesmo. Ele acha que é ele que tem que dar a palavra final em tudo. Exato. E a esposa o tempo todo bota ali do tipo, não é assim que funciona. Nosso filho tem que ir pra escola, ele tem que estudar, ele tem que saber mais do que a gente, sabe? É a lei natural da vida. E ele não entende isso, né? E pior que assim, ela fala que eles fizeram um acordo de que eles não seriam, eles são modernos. Então eles não ficariam que nem os antepassados deles rezando para chover. Isso. Eles acreditam na educação, eles acreditam na tecnologia. Cara, é muito legal isso. Eu vi algumas pessoas dizendo que esse filme é uma ode à tecnologia. E porque a tecnologia, ela pode parecer uma coisa muito distante de nós, pessoas normais, que só utilizamos a tecnologia. Mas a galera que constrói, a galera que realmente desenvolve a tecnologia pro mundo, é uma galera, por princípio, inovadora. O espírito deles tem que ser inovador. Exato. Porque senão eles não conseguem ter boas ideias e construir inovações. Sabe? Faz parte do coração deles, da alma deles, do propósito de vida deles. E esse menino, ele é real, ele existe, tá tudo bem. E ele realmente viveu exatamente essa história que tá aí. O livro dele foi lançado em 2011. E naquela época, em 2011, ele estava fazendo faculdade.
E ele... O primeiro, eu li isso e eu fiquei encantada. A primeira parte do lucro do livro, quando chegou pra ele... Porque, tipo, tudo ele foi ganhando. Sim. Ele ganhou a bolsa de estudos, ele foi convidado pra fazer faculdade, ele foi convidado pro TED. Ele já era meio que famosinho nessa época. Até o momento que saiu o livro dele. Convidaram ele pra contar a história. Famosão, né? E aí saiu o livro dele. E aí vai pra Netflix. A primeira grana que chegou na conta bancária dele, desse livro, que até esse momento, tudo que ele fazia era muito educacional. E ele não ganhava dinheiro com isso, ele estudava. Quando caiu a primeira grana, a primeira fatia de dinheiro do lançamento do livro dele, ele construiu um poço na comunidade dele com esse dinheiro profundo para fazer alguma coisa lá no milho, algum processamento para agilizar aquela relação daquela comunidade com a plantação deles. Nossa. Ou seja, tudo que ele conquista, tudo que ele faz, tudo que ele realmente recebe em troca dos estudos dele, ele deposita na comunidade. E isso é muito bonito, porque foi a comunidade que fez com que ele corresse atrás de ensino. O ciclo dele é muito perfeito, sabe? Ciclo sem fim. Ele é maravilhoso. Mas a história, pra quem não assistiu o filme, é assim: tem um menino que mora numa aldeia no interior africano, numa cidade, comunidade, não sei como é que chama, no interior africano. E a família dele é muito, muito, muito pobre. E eles... A comunidade é muito pobre. É. E aí eles têm todos os dogmas tribais ainda, Isso. que faz parte da cultura deles, né? A forma que as pessoas são enterradas, aí tem o enterro cristão, e logo depois chegam os dançarinos da religião da época. E aí eu não sei porque eu não conheço, mas tipo, é algo que toca eles muito profundamente. E a primeira cena é essa, tipo, eles estão ali todos tristes por causa da morte de um aldeão, de uma pessoa importante da aldeia. E aí chegam os dançarinos, os orixás, e não sei como que chama, como né? É que chama? Eu fiquei com a sensação de que eles eram muçulmanos, pelo que eles falavam. Porque teve alguém que falou salam aleikum ali no final. E o outro falou aleikum salam. Aí mas eu fiquei com essa sensação. Mas eles são muito orixás, cara. É uma mistura de cultura que, obviamente, a gente não tem conhecimento pra defender. No conhecimento cultural é básico. O que eu achei bonito foi que eles estavam muito tristes pela perda. E aí tem toda aquela parada de ser depositado na vontade de Deus que o cristianismo prega. E assim que chegam os dançarinos orixás, eles ficam felizes. Eles, na verdade, celebram a passagem, né? É o que é um grande acontecimento. acontecimento. Muito bonita na religião, enfim, é muito legal. Algumas religiões preferem sofrer o luto e outras religiões comemoram a passagem daquele espírito para outro plano, enfim. Aí o que acontece? Tá tendo uma seca muito grande na região e eles acabam perdendo a colheita, não tem grãos, o governo não dá dinheiro, tá tendo uma revolução política muito grande naquele lugar, naquele momento. Começa a ter muitos saqueamentos, estupros, roubos, enfim, tudo começa de ruim, de caos de sociedade. É um caos começa absurdo. a acontecer. E o caos não passa. Não passa. E aí eles têm esse processo familiar ali que acontece, tudo bom? Esse processo familiar que vai evoluindo ali com os acontecimentos da história. E esse menino, que é o filho do meio dessa família, né? Porque tem um nenenzinho, ele começa a estudar na escola dele sobre energia eólica. E ele acaba construindo eu não sei como é que chama, um ventilador? Um helioduto. Helioduto, para poder transformar o vento em energia. Assim ele conseguir bombear o poço artesiano para trazer água para a superfície e acabar com a seca da colheita, porque não chove há muito tempo. Exato. Ou seja, sabe, não tem muito o que dizer sobre esse menino, além de que ele é perfeito. A história é simples, né? A história não é uma história complexa. Mas ver aquela realidade e ver como a gente tem facilidade hoje em dia, a gente não sabe como as coisas são produzidas, a gente não sabe o peso que leva pra chegar no nosso prato. A parada do processo. Exato. Né? A gente perdeu o tato com o processo das coisas. Hoje em dia, a galera novinha não sabe, por exemplo, que o micro-ondas, para funcionar, um dia acendeu-se uma fogueira. Existe um processo para chegar no micro-ondas. E a galera acha muito simples virar e falar assim: não, eu só pego a comida e boto no micro-ondas e tá quente. Pá! Cara, não é pá, entendeu? Tem toda uma história antes desse pá. O teu nugget foi um frango processado com trigo, milho. Então respeite a história do processo.
Mas o que eu queria dizer agora é uma coisa que eu achei muito legal da história dele, que é o seguinte, eu vi uma crítica, é porque assim, quando a gente termina de ver esse filme, a gente chora, a gente fica impactado, é uma história muito emocionante. A parte que a família tá sem comida é de doer a alma, assim, você não tem o que fazer naquele momento, sabe? E a gente sabe que hoje, em 2019, muitas famílias no mundo inteiro vivem assim, sem ter o que comer. Eu tava lendo sobre aquele negocinho que eles fazem, que é tipo uma tapioca. Sim. É zima, o nome daquilo ali. É um bolo feito de farinha e... eu não lembro qual é a farinha exatamente. Farinha de mandioca. Não, deve ser de milho. É, de milho, eu acho. Mas é um bolinho feito da farinha de milho que eles colocam feijão verde ou folhas verdes ou molhos aleatórios. A alimentação deles é aquilo ali, em todas as refeições. A alimentação básica deles é essa. Porque eles não têm contato com outras civilizações, com outros lugares. Não chega ali o comércio. É muito restrito. E é assim até hoje lá. Não é diferente, não. Caraca. Tipo, essa história de quando termina o filme, assim, mais ou menos, ele tá ali o quê? Com uns 11, 12 anos, mais ou menos. Ele vai pra faculdade depois de muitos anos. E ele tá na faculdade na vida real em 2011. Então isso foi lá pro final dos anos 90, né? Exato. Início dos anos 2000. Não, início dos anos 2000. Pensa o que você estava fazendo no início dos anos 2000. E a família dele estava vivendo assim. E eles vivem assim até hoje. Não é uma coisa surreal de se pensar. Mas existe uma distância cultural da nossa vida para a vida de todos eles, que vivem numa comunidade como a dele. Eu não tô falando o nome dele porque é muito difícil, tá, gente? Então não quero ficar falando errado nem zoando o nome do menino, porque ele é perfeito sem defeitos. Exato. O que acontece? Essa história, ela traz uma discussão que eu nunca refleti sobre ela. Existe um peso cultural negativo sobre o continente africano. Sobre o próprio continente africano. Eu li essa reflexão, ela não é minha. Eu só tô passando pra frente porque eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam disso. A gente gosta de se enriquecer de conhecimento também e melhorar como ser humano. O continente africano, ele foi muito explorado por muitos anos. E é muito surreal você assistir um filme desse e você cair naquele limbo de falar, nossa, coitados, eles não têm recursos, eles não têm acesso. É a primeira coisa que todo mundo pensa. Mas isso não é de todo verdade. O solo deles é tão fértil quanto o solo brasileiro. Sim. Eles têm riqueza natural da mesma forma que o Brasil tem e outros países têm. O que eles não têm é recurso de governo, é investimento do próprio país, do próprio continente, nessas comunidades do interior da África. Eles ainda vivem com recursos muito limitados de um período muito antigo da humanidade. E isso, existe uma consequência cultural muito grande de tudo que aconteceu com o continente africano. O mundo é responsável por tudo que aconteceu no continente africano. E é muito louco a gente parar para racionalizar isso, sabe? De que o solo deles é rico, eles têm força de vontade, eles têm força física. De trabalho, né? Eles são seres humanos como todos os seres humanos. Eles têm capacidade intelectual e física. O que eles não têm é acesso. O que eles não têm é recurso. E por que o mundo ainda não parou para olhar para isso, sabe? É um continente inteiro. Claro que existem comunidades ricas na África e comunidades bem pobres, como essa do filme. Mas eu acho que é uma questão válida que a gente precisa pensar. Exato. A culpa é do mundo. Por que o mundo não corrige e não volta atrás para consertar o futuro dessa galera, pelo menos? Enquanto você falou, eu pensei em duas coisas. Sobre a discussão de Pantera Negra, que é um lugar muito rico, o lugar mais rico do mundo, mas por eles estarem fechados, eles estão tão pobres quanto. Sim. Né? Eles estão fechados para eles mesmos, e isso acontece ali nessa história. Né? É a África sendo fechada para a África. Porque existem comunidades ao lado daquela ali que são prósperas. Exato. Essa é a grande questão. E tanto que tava todo mundo fugindo. Vou fugir pro norte, vou fugir pro leste. Porque tem lugares ali que tem oportunidades. Exato.
e o quanto que o Brasil é parecido, assim. Sim. A gente não tá atrás dessa. A gente não tá nada atrás, porque a gente é fechado, sim. Existem preconceitos de fronteira nossos que não tem sentido Não faz mais, sentido. cara. A gente tem cidades muito ricas no Brasil e cidades muito pobres, onde pessoas passam fome diariamente. Exato. A gente tem lugares que desperdiçam água todos os dias e lugares no Brasil que não tem água. Na seca, né? A gente tem, por exemplo, eu trabalhei numa empresa alemã e eu lembro que os alemães, quando estavam aqui no Brasil, e eles falavam com a gente muito isso, eles falavam assim, cara, é surreal como vocês jogam comida fora. Não existe isso na Alemanha. A gente viveu guerra. A base dos nossos pratos principais é batata e salsicha, porque a gente sabe o que é ficar sem ter o que comer. A gente não tem recurso natural como vocês têm. E, cara, a Alemanha é país rico, tá? E eles falavam, cara, vocês... Teve alguém na empresa que levou eles pra visitar o Ceasa aqui no Rio, que é um mercado gigantesco de legumes e verduras e tudo mais. E eles choraram de desespero, falando que vocês jogam isso fora. Todo dia. Todo dia. Se uma maçã tem um negocinho, você joga a maçã inteira fora. Pessoas morrem de fome no mundo. Não, no Brasil. No Brasil. Se fosse, tipo, pessoas morrem de fome na Antártida, que é longe, e aquela comida não conseguiria chegar, mas a gente joga comida fora e dá pra chegar a comida lá. Cara, tem gente que morre de fome na porta do Ceasa. O Rio de Janeiro não é uma cidade rica. A cidade do Rio de Janeiro tem pessoas em estado de miséria espalhado por toda ela. E as pessoas jogam comida fora. Não, e assim, se a gente levar em consideração a mente genial desse menino que tava ali no meio dessa catástrofe social. Sim. E ele se esforçou muito entre as pessoas, entre os amigos, na sociedade, no meio da família, pra conseguir fazer tudo o que ele fez e salvar a vida de uma galera. Sim. Imagina esse cara que tá fora do Ceasa, passando fome, se ele for um gênio assim. Exato. O quanto a nossa sociedade se Perde, prejudica, né? E a gente leva, sei lá, centenas de anos pra poder evoluir um pouquinho, pra poder... Cara... É muito doido isso. É a gente pensar que não é problema nosso, sabe? É você sair de casa e falar assim, não, isso aqui não é problema meu, porque o meu problema tá dentro da minha casa. Meu problema é meu umbigo. Esquece seu umbigo. Esse texto que eu li, ele termina com uma conclusão que eu não concordo 100%. E é ela que eu queria que vocês me esclarecessem, vocês que têm conhecimento de causa, me digam o que vocês acham dessa conclusão. A conclusão do texto dizia assim... que já passou da hora do continente africano parar de ser vítima dele mesmo. Parar de se colocar como consequência de um período muito tenebroso que o continente inteiro viveu. Durante a escravidão, enfim, tudo mais. E eu não sei se essa frase é 100% justa, exatamente por conta disso que eu falei. Existe, obviamente, um desenvolvimento que tem que vir de dentro, afinal é um continente com países, com cidades, com estados e que tem os seus governantes que deveriam estar olhando para dentro, mas também existe uma responsabilidade social de todo mundo, sabe? Total. Sobre o continente africano. Ele foi um continente maltratado pelo mundo. Será que é só ele que tem que abandonar esse sentimento de vitimismo? Esse era o termo que eles colocaram no texto. De vitimismo e de sofrimento? Não acho que seja uma responsabilidade só da vítima. Cara, se um africano virar pra mim e falar exatamente isso, eu aceito. Brasileiro... Qualquer outra pessoa eu não consigo aceitar 100%. Ninguém. Eu preciso... Pois é, por isso que eu queria discutir isso. Tragam comentários e tragam argumentos, tragam pensamentos. A gente quer se enriquecer dessa discussão. Exato. Porque, infelizmente, não é uma discussão que ganha palco, mas que deveria ganhar porque ela é muito séria. Exato. Ela envolve o mundo inteiro. E sobre ele, sobre o personagem principal do filme, outra visão menos politizada e mais humana da história do filme é que sempre vai ter alguém que vai te impedir de fazer uma coisa que você acha muito que é certo, gente. As cenas que o pai dele resistia a dar a bicicleta pra ele, de bater, de humilhar, de brigar, de ameaçar, tudo que o pai dele fez com ele ali, são pessoas dizendo não pra gente todos os dias, né? Se traduz de diversas formas na vida.
E ele não desistiu. Em nenhum momento. Ele não era obrigado a desistir. Então ele foi até o final acreditando. E se o pai dele disse que não ia dar a bicicleta, ele começou sozinho a construir o que ele precisava. Porque, gente, se alguém diz um não pra você pra alguma coisa fácil, constrói algum caminho mais difícil e chega lá do mesmo jeito. Não. Você vai demorar mais, mas você vai chegar. E outra parada que eu percebi enquanto a gente assistia, a irmã dele saiu de casa e deixou o Dínamo como dote do casamento dela. Sim. E aí, quando mostra as cenas finais, que mostra o que acontece com cada um, onde que tá cada um, e aí mostra a irmã morando, casada com filhos e tal, numa outra aldeia. E ela nunca fez faculdade, tudo. Nesse momento, eu e a Cris, a gente balançou a cabeça negativamente. A gente julgou. A gente julgou real. Só que, se isso não tivesse acontecido, ele não teria o posse do Dínamo. Exato. Faz parte da gente julgar, né? Eu acho que a gente tem esse péssimo hábito de julgar todo mundo de acordo com os nossos parâmetros sociais. Tipo, eu jamais deixaria de fazer faculdade para casar. Eu, Cris. Mas, gente, as pessoas fazem escolhas, as pessoas são donas das suas vidas. E ela é casada, mora com o marido dela, que é o namorado de adolescência, tem filhos. Enfim, deve ter a sua alegria e a sua tristeza diária, como todos nós temos. Sim. Mas ela fez o que ela quis fazer da vida dela. Todo mundo abre mão de alguma coisa que gostaria. Opa, tudo bom, cachorrinho? Todo mundo abre mão de alguma coisa que não gostaria de abrir mão na vida. É assim. A escolha dela foi essa. Exato. E às vezes os nossos pais têm planos pra gente que são pra resolver problemas deles e não nossos. Então também tem muito essa responsabilidade aí dos pais e das mães no filme demonstrados, de que a mãe acha que ele tem obrigação de estudar e ir pra escola, e o pai acha que não, que ele tem que aprender a lavoura, porque é aquilo ali que dá futuro, quando ele, na verdade, só queria ler um livrinho mesmo e fazer a parada dele, sabe? Ele nem tinha planos de fazer faculdade, de nananã. É muito ali, pequenininho. Mas o pequenininho se tornou gigante, né? Então, gente, assistam. Menino que descobriu o vento. Que ele não descobriu só o vento, não. Ele descobriu um monte de coisa e explodiu a cabeça de todo mundo com a história dele. Então assista, que é linda essa história. Certo? Às vezes do teu lado tem um menino ou uma menina genial que quer descobrir o vento, que tá ali pequenininho, ali pensando pequenininho, e você não precisa fazer nada. Você só precisa deixar. Às vezes você só precisa ficar quietinho. Não impede. Às vezes você impede que a pessoa seja incrível, achando que ela tem que ser igual a você. Não é. Só que ela é um indivíduo que pode ser gigante. Deixa cada passarinho voar com a sua própria asa. E como diria Rachel Green, filósofa Rachel Green, jamais bloqueei meu vento. Ai, boa, cara, eu tava guardando pro final essa. Obrigada. Parabéns. A gente é casado por isso, né? Exatamente. Para. Obrigada, gente. Todo mundo que assistiu esse... 5 coxinhas, né? Total. Tá bom, então. Obrigada. Textão completo. Deixa aí nos comentários o que você pensa de todas essas reflexões que a gente trouxe e o que você achou do filme também. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.